Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do No Pé Delas, o programa que traz para você um pouquinho de todos os esportes que rodeiam a nossa região. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o Ademir Perna, considerado o melhor jogador do mundo no futebol de amputados em 2001 e segundo melhor jogador do mundo em 2005. Seja muito bem-vindo, Ademir. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço aí. E estamos à disposição, né? Bater aquele papo gostoso aí, levar a todos aqueles que se interessam nessa área do esporte umas informações aí na área que a gente vivenciou, né? Esses anos todos aí dentro da modalidade. Narrador, comentarista também. Sabemos que está por aí nas transmissões, né? Eu gosto, né? Eu acho que você une o útil ao agradável, né? Uhum. E a gente que é do meio do esporte, aí o convite do Gabriel Tazinazzo, nosso amigo, acabou nos convidando a primeiro a ser comentarista. E depois ele achou que com os meus comentários daria também para narrar. E aí entramos nesse meio aí. Estamos aprendendo ainda, né? É gostoso, não é? Muito bom. Fico muito... Eu, quando eu termino a narração, parece que eu joguei o jogo, eu saio todo molhado de suor, porque eu me empolgo com a narração e parece que eu estou lá dentro jogando, né? Então, isso é muito legal. E normalmente, quando nós ouvimos uma boa narração, nós realmente temos a imagem de estar lá vendo o jogo. Eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, eu prefiro ouvir uma narração do que ver uma transmissão. Eu prefiro uma narração, igual a narração dos meus amigos, eu não posso deixar de citar aqui Ananias Rodrigues, Hugo, né? Hugo Oliveira, o Eduardo Machado, são todos excelentes narradores, além do Gabriel Tazinazzo, né? Que faz parte da nossa equipe aqui. Gabriel, muito obrigado por tudo que você está fazendo aqui pelo nosso programa. Minha filha, se eu chegar pelo menos ao dedinho do pé desse cara aí, eu vou estar tá caminhando 10, bem, tá caminhando bem. Estamos indo bem. Bom, aprendendo sempre, né? Eu acho que a vida é uma constância em aprendizado. E a gente só tem a aprender com essas feras da narração esportiva, né? E quem gosta, assim, vai atrás, fica pegando alguns toques para poder ir melhorando. E é uma coisa assim que eu faço de coração porque eu gosto mesmo. Muito bem. O Ademir Perna, ele também é presidente da Confederação de Futebol dos Amputados. Nós vamos falar um pouquinho agora de como que funciona tudo isso. Sim. Tá? Então, como que veio o esporte na sua vida? Como que surgiu, assim, o amor, a paixão pelo esporte e após o seu acidente, como que isso se transferiu? Na verdade, o esporte ele já surgiu na minha vida após o acidente, né? Após o acidente, já. Mas assim, uma característica maior, né? Uma ênfase maior após o meu acidente. Porque antes eu tinha 12 anos na época do acidente, então jogava um futebol, mas era um perna de pau danado, os garotos reclamavam muito, entendeu? Eu não tinha noção assim do que era se jogar futebol. Então, eu digo sempre que eu aprendi a jogar futebol com a perna só, né? E eu era destro ainda, com as duas pernas eu era destro. Então, eu tive que trabalhar todo o meu lado esquerdo para poder, né, jogar e receber esses títulos aí que me deram, né, de melhor em 2001, melhor jogador do mundo em 2001, segundo mais votado em 2005 e participar das seleções brasileiras aí. Eu sou presidente da Confederação Sul-Americana hoje, já fui presidente da Associação Brasileira de Desporto, hoje é Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. E fui presidente também da WAF, World Amputee Football Federation, que é a Federação Internacional de Futebol para Amputados, de 2009 a 2012. Então, vocês estão vendo o tamanho do peso da figura que está aqui conosco hoje com relação a esse assunto do futebol de amputados. Sim. Vamos iniciar, então, Perna, já falando a respeito do seguinte. Nós sabemos que a pessoa, quando ela sofre um acidente, ela vem a perder um membro do seu corpo, ela chega naquela fase e fala assim, minha vida acabou.
Ela começa a se degradar pessoalmente, né? Se deixando levar, assim, pelo acidente, pela tragédia e tudo mais. Como que, no seu caso, por exemplo, você se reinventou em cima desse acidente? Como que funcionou isso? As pessoas que te deram apoio? Como que foi o seu caminhar após o acidente? Porque nesse período você ainda era escolar, né? Sim. Eu fazia a quinta série, né, nessa época, aqui no Colégio Branca da Mota, ali na Tuiuti, Branca da Mota Fernandes. Mas assim, eu acho que a família principal, assim, de apoio, logo após. E eu tive muito apoio também de profissionais da área da educação física, porque o CSU era recém-inaugurado. Que ele foi inaugurado, se eu não me engano, acho que em 81 também, foi em 81, e eu perdi a perna no final do ano de 81. E aí tinha uns professores lá que me incentivaram bastante a prática esportiva, tanto a natação, porque eu não sabia nadar, né, nem com as duas pernas, né? E aí, quando sarou, cicatrizou a minha amputação, foi o primeiro esporte que eu fiz, foi a natação. Com 2 semanas de natação, eu já estava nadando nado livre. Mas eu entrava na água todo dia, eles ficavam quase... Tinha uma estagiária lá que ela ficava comigo 1h30, 2 horas na água e me esforçando até que eu aprendi rápido a natação. Fiz parte da equipe de natação do CSU aí na época. E depois voltei para o colégio, né? Aí no colégio o professor não queria que eu... tipo assim, você não é obrigado a fazer. Então você está dispensado da aula de educação física. E eu sempre fui um cara assim que eu sou meio birrento, né? Vamos dizer assim. Eu gosto de tentar, pelo menos, né? Eu nunca deixei as pessoas falarem assim, você não consegue fazer isso, você não pode fazer isso. Eu sempre falo, não, vou tentar pelo menos. Se eu não conseguir, eu vou dizer para você que eu não consigo. Mas fora disso, eu pelo menos tenho que tentar. E eu vivenciei toda a prática esportiva, né, escolar, porque jogando com a perna só, jogando handebol, joguei o basquete, vôlei, tudo pulando com a perna só. E os amigos incentivando. Muito legal essa parte, assim, porque naquela época, hoje se fala muito na questão do preconceito, né? Tem esse debate e tal. E lá naquela época não era assim. As famílias já escondiam naturalmente quem era deficiente na família, era meio escondido, né? E aí foi até na época que eu me acidentei que começou o movimento da pessoa com deficiência e sobre os direitos da pessoa com deficiência, questão de acessibilidade, e aí politicamente a nível nacional começou-se um trabalho sobre essa questão de tirar o deficiente de dentro de casa, colocar para estudar, entendeu? Para o mercado de trabalho também. Então, assim, foi muito interessante essa época, eu qual fiz parte também desse início, né? E aí aconteceu todas essas coisas na minha vida, né? Fui vivenciando, fui participando, e aí acabei vivenciando toda a minha parte de vida escolar, aprendi todos os esportes, as modalidades. E hoje eu faço educação física porque eu sei quanto é importante um educador, um profissional da área, qual é a função dele, não só do esporte, mas enquanto um trabalho de ressocialização, psicológico também, porque ele acaba ajudando na área né? E o esporte, como nós sabemos hoje, é a maior ferramenta de inclusão social que nós temos no nosso país ou no mundo, é o esporte. Muito bem, então você não passou por aquela fase de preconceito, porque nesse período estava-se tendo essa movimentação em nível nacional, né? Se iniciou, né? A gente hoje já se fala mais da questão do preconceito. Naquela época não, é aquilo que eu disse antes. As famílias mesmo já tinham a questão do preconceito de que, não sei se tinha vergonha de expor a pessoa que era deficiente na família e tal, mas eu não tive esse problema. Minha família sempre me incentivou e eu também sempre me coloquei, nunca me vi como uma pessoa inválida, né, devido ao acidente. Então, assim, eu mesmo galguei meus espaços e fui trilhando meus caminhos. E a questão do preconceito ficou para trás, porque meus amigos também, isso que a gente tem que falar. Naquela época, hoje se fala tanto debate, naquela época nós já tínhamos pessoas que realmente respeitavam o direito uns dos outros, que era o nosso caso. No meu caso, por exemplo, no colégio ninguém se colocaria contrário às minhas participações, principalmente nas aulas de educação física na escola. E Ademir, fala um pouquinho a respeito da sua adesão, como que você entrou na seleção brasileira?
Então, eu iniciei participando desse movimento da pessoa com deficiência, num seminário que teve em Guaratuba, aqui no Paraná. E vieram pessoas de várias regiões do nosso país, e eu conheci o João Batista Carvalho Silva, que é o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes hoje, né, Paralímpico. E aí ele ficou sabendo do futebol de amputado, que existia a nível internacional, e ele montou uma equipe lá em Niterói, na Andef, e resolveu participar do Mundial, com a base sendo a Andef. E aí ele conhecia alguns outros jogadores, e aí nos convidou para fazer uma seletiva lá em Niterói, onde eu fui escolhido para fazer parte dessa delegação em 1989, né? Já foi um bom tempo atrás aí. E aí a primeira vez que eu fui, porque eu saí do país representando o nosso país nos Estados Unidos, em 1989. São 35 anos aí já de chão, né? E aí não saí mais, né, da seleção. Todas as seleções eu fui convocado. Eles escolhiam também assim os atletas dos mundiais. Eles formavam uma seleção mundial. Eu sempre estava no meio, sempre estava ali ganhei uma bolsa de viagem uma vez como prêmio, e assim, sabe, eles faziam esse trabalho. Então é interessante. E foi daí que eu comecei o futebol de amputado, mas também já pratiquei outras modalidades. Eu já joguei vôlei paralímpico, eu tenho medalha de prata no Parapan de 2003, vôlei paralímpico, né? Já joguei basquete em cadeira de roda, já arremessei dardo. Então assim, eu sou um cara eclético aí na área do paradesporto. O tal do teimoso que faz de tudo um pouco. Aquilo que eu disse no início, a gente gosta do esporte, né? Então assim, e sabe qual a importância do esporte, não só fisicamente, mas as portas que ele abre, entendeu? A questão de você poder trabalhar o psicológico de alguém, incentivar, elevar a autoestima da pessoa. Então o esporte tem essa fase aí que ele traz pra gente, sabe? E é muito gratificante isso. Até por isso que você está fazendo educação física, é isso? Por isso que eu tô aí, 2020. Objetivo. Na verdade, eu já era para ter me formado, pra você ver como é que é. Era para mim já estar formado na área, né? Porque eu entrei na faculdade em 2002, aí eu fui até o 6º período. Só que por questões de eu ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol para Amputado hoje, né, que é esse nome, antes era associação, eu viajava muito, eu participei da Comissão Nacional de Atletas Nacional, juntamente com os atletas olímpicos e paralímpicos. E eu fiz parte dessa Comissão Nacional de Atletas. Eu fiz parte do Conselho Deliberativo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então eu viajava muito para Brasília. Você vê até engraçado que às vezes eu chegava na faculdade, né, que era o bloco nosso de educação física, você errou de bloco, porque eu chegava de gravata, terno e tal, no curso de educação física, não tem nada a ver. Então assim, os caras, mas porque eu chegava no aeroporto e ia direto para a faculdade. Então ficou assim, aí acabei trancando a matrícula. E aí o ano passado eu resolvi abrir de novo, né? E aí estou fazendo, e se Deus quiser eu vou fechar agora. Você está com quantos anos? 5, mas nunca é tarde. Nunca é tarde, exatamente isso que eu ia falar. E, nunca é tarde para correr atrás do sonho. Não estou parado, né? Mas claro que vai chegando uma hora que eu vou ter que vir para a linha, né, lateral ali, porque aí eu vou trabalhar como técnico e tal. Trazer a experiência, a teoria com a vivência. Então acho que pode dar boa coisa aí. Analisando aí, a pretensão, são quantos bons anos aí de jogos? Se eu for nessa... Acho que não dá para parar na realidade, né? Não dá. Tipo assim, eu tô bem, eu fui para uma Copa do Brasil agora que é até Maringá, né? A Samba foi vice-campeã em São Paulo, foi muito bem elogiado lá por todos que estavam lá, até tipo assim, eu joguei com um garoto de 18, 17 anos, 20 e poucos anos, né? E eu acho que eu era o mais idoso da turma lá. Mas não se deixou abalar por isso. Não, e aí a galera tipo assim, você com a idade que você tá jogando a alto nível. Então isso é interessante, a gente se mantém
mantém também, né? A gente não é um cara que é ocioso, eu estou sempre praticando, estou sempre treinando, então a gente tenta manter uma regrinha aí para ver se consegue aí chegar até os 60, será? Eu acho que chega, hein? Eu acho que chega. Está sendo convidado também para novos times aí que estão se formando, estou sabendo. Teremos muitas notícias dessa figura para nós aqui. Eu acho que o esporte é aquilo que eu falei. Quem não gosta de esporte, né? Eu acho que o esporte, tanto para questão de saúde, física, ele te traz um lado emocional muito importante, interessante, até falando, né, que está aí chegando as Olimpíadas, daqui a pouco vem as Paralimpíadas também. Então eu acho que é o ápice, né, do atleta, ele participar de uma Paralimpíada, no caso nós que somos deficientes. Eu acho que qualquer assim, você saiu do teu país para representar o teu país, eu acho que é o ápice. Você chegou no ápice. E eu acho que eu fui além desse ápice já. Mas você não participou de nenhuma Paralimpíada. Eu não participei porque meu esporte não é paralímpico ainda. Até eu estava conversando com o secretário-geral da Federação Internacional. Ele me informou que talvez em 2032 a gente vai ser colocado como um esporte paralímpico, e aí já começa a participar das Paralimpíadas. Então já sabe, né? Só pode deixar de jogar depois de 2040. Já sabe, né? Mas aí assim, o que é interessante no estudo é que a gente está vivenciando esse processo, sabe? Não, porque eu sempre fui um cara assim, eu nunca só joguei. Eu sempre participei da política também, desse trabalho político, de querer melhorar sempre, sabe, as questões da modalidade, sempre buscando e trabalhando os atletas também, porque assim, a gente trabalha com vários níveis da sociedade, né, que pedem alguma parte do corpo e acaba chegando até nós nesse trabalho de inclusão. E aí você tem que demonstrar ao cara que, tipo assim, tem muitas coisas que nos valorizam enquanto seres humanos, né? O seu jeito de agir, não é a tua questão social se você tem lá alta ou baixa ou média, né? Eu acho que é você, enquanto cidadão, você se comportar. E eu sempre falava, a gente saía do país, ia para outro país, a gente falava, olha só, gente, nós temos que pensar o seguinte: aqui não sou eu, Ademir, aqui sou eu, Brasil. Porque se acontecer alguma coisa, as pessoas vão falar, foi o brasileiro. Não vai falar, foi o Ademir, ou foi fulano, foi ciclano. Não, vai falar, foi um brasileiro que fez. Então a gente tem que pensar muito, porque aqui nós estamos representando uma nação, né? Então você tem que trabalhar isso tudo na cabeça dessa galera. Qual a importância qual é importante a participação dele, entendeu? Ele está bem entrosado no meio da galera e tal. E para os outros que ficaram, porque seleção vai 20. Nós temos mais de 600 amputados no país hoje que pratica a modalidade, entendeu? E falando nisso, nós sabemos também que o Ademir faz parte de toda a movimentação política de adesão do esporte para amputados aqui na região de Maringá. Então conta para nós um pouquinho como que foi essa sua participação, como que foi que vocês trabalharam, como que foi feito. Então, eu acho assim, louvável a gente tocar nesse assunto, porque quando eu cheguei em Maringá, nós sempre brigamos aqui para inserir o futebol de amputado, a modalidade, nos Jogos Paradesportivos do Paraná, que é o Parajaps. E aí, quando eu cheguei para cá, a gente conseguiu isso. Então, hoje nós já temos dentro do programa do Estado, do Parajaps, a modalidade futsal para amputados nos Jogos. Então, já teve 2 edições, 2021, 2022 e agora 2023. 2021 e 2023, não me engano. Mas sei que já participaram 2 vezes. Então, assim, é um ganho. Agora a gente tem que fomentar, né, essa modalidade a nível de Paraná, né, porque até de Brasil, porque de São Paulo para cima nós temos quase todos os estados têm as modalidades. Nós aqui só Maringá que tem. Então a gente trazer para mais equipes para o Paraná e também Santa Catarina e Porto Alegre, né, pessoal do Rio Grande do Sul, para a gente formar essas equipes aqui para o sul do país, para a gente poder desenvolver e trabalhar e fazer nossos jogos regionais aí. Muito bem, então quer dizer que a SAMA ela atende não só os jogadores, as pessoas daqui de Maringá, mas também de toda a localidade em volta, né? Sim.
Nós trabalhamos tanto com atletas aqui de Maringá como das regiões, dos municípios aqui circunvizinhos, né? Até de outros estados também já vieram competir por Maringá também. Então, assim, Maringá contratou vários atletas de São Paulo, agora nós estamos com os atletas de Minas, que são contratados com a gente e participam aí na equipe A nossa. Ah, tudo bem. E Ademir Perna, fala aqui para nós, para as pessoas que estão nos acompanhando, como que faz para chegar até vocês? Uma pessoa que está aí assistindo, que tem um parente, que tem um amigo, que tem um conhecido, que precisa desse estímulo pós-acidente e tudo mais, e buscar um novo sentido de vida, que nós sabemos que o esporte, nessa situação, ele vem trazendo um novo sentido de vida para as pessoas, né? Então, como que faz para eles te encontrarem vocês e estarem fazendo parte? Então, nós temos aí as redes sociais, né, que hoje coloca lá a Sama com 2 S, vai puxar lá, de futebol de amputado também em Maringá, vai aparecer aí, principalmente no Google, né? E nós temos também, às quartas-feiras, nós treinamos lá na Avenida São Judas Tadeu, tem um campinho ali da prefeitura, perto da matinha ali. Todas as quartas-feiras, a partir das 18h30, nós estamos ali. E às sextas-feiras, lá na IG Transmissões, que fica lá no Parque Industrial, aqui em Maringá. Então são esses. E pode também, qualquer pessoa que necessitar também, vou dar meu WhatsApp, né? Que é o 21, que eu fiquei lá no Rio uma época, eu não transferi o celular. Então é 21 979 36 7633. Que a gente está à disposição para colaborar aí. Então, entre em contato com o Ademir, ele vai poder estar te ajudando, dando todo esse suporte para vocês entrarem para essa nova categoria, esse novo estilo de vida. Então, Ademir, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por ter vindo, tomado o seu tempo, deixado as Olimpíadas que estão rolando lá, para vir aqui bater um papo com a gente e trazer informações para vocês. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de abrir o espaço para nós aí, e estamos sempre à disposição. Na hora que precisar, estamos aí. Não, com certeza conversaremos muito mais. Obrigada a vocês.